noite, estamos começando na Rádio Pelotense mais uma edição do Vozes da Zona Sul, nesta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Que bom que você está conosco em mais um programa em que a gente literalmente dá voz aos artistas da região e voz aos artistas também de todos os estilos. Então vamos para mais um programa fazendo companhia para você na 99.5, também no nosso YouTube, para quem nos acompanha, site Alexia, também no podcast que está lá no Spotify, enfim, são várias maneiras que você pode acompanhar a programação da Pelotense. Nessa sexta-feira teremos uma música clássica, eu posso chamar assim, uma música clássica, porque a gente vai ter violino e a gente vai ter piano, sim, não aqui no estúdio, mas num dos locais mais especiais de Pelotas que respira música há muitos anos, e eu tô falando mais de 100. Mais de 100. Que a gente gravou no Conservatório de Música da Universidade Federal. Eu tô tendo a honra de receber um dos integrantes do duo. Tô com o Thiago Ribas, o Thiago que é violinista, professor da Universidade Federal, pelotense e que... Passo Fundense, mas é um pelotense de coração. E que tá aqui... Adotei Pelotas como... Que coisa boa. E o Thiago que faz duo, então, com o Menan Duve. Os dois se conheceram na Universidade Federal e tem esse projeto que é o Duve Ribas Duo, que ontem fizeram uma apresentação espetacular no Conservatório, mais um grande espetáculo que o Sesc, nosso parceiro do Papo da Hora, apresenta para Pelotas, a segunda mostra Sesc Partituras, e é disso que a gente vai falar hoje. Então, Thiago, obrigado por teres topado conversar no nosso Vozes da Zona Sul. Obrigado. Que coisa boa. Tô muito feliz por estar aqui. Um passo fundense que escolheu Pelotas aí para estudar, Thiago? Eu estudei em Porto Alegre. Tá. Eu morei em Passo Fundo até... Bom, a minha história é cheia de, assim, zigue-zague. Primeiro eu fiz engenharia civil, depois eu fiz arquitetura, mudei, não concluí engenharia civil, né? Fui para arquitetura. Quando eu entrei na engenharia civil, eu entrei no coral, na UPF. E ali que mudou a minha vida, né? Porque eu entrei no coral para ganhar bolsa. Eu precisava de bolsa, porque a universidade era paga, então eu consegui entrar no coral para poder cursar engenharia. Aí no coral, eu acabei me apaixonando por música e aí o caminho foi puxando cada vez mais para música, né? Quando abriu um projeto lá em Passo Fundo de ensino de violino do Núcleo Suzuki, abriu um Núcleo Suzuki, eu pensei, eu sempre quis tocar algum instrumento que eu não precisasse cantar. Escolheu um perfeito, então. E eu pensei, qual é o instrumento que eu posso tocar que eu não preciso cantar? Né? Eu gostava de cantar no coral, mas sozinho, assim, tinha timidez, né? E eu pensei, violino. Mas eu não tinha nenhuma pretensão, assim, de aprender a tocar alguma música antes de uns 10 anos de estudo. Porque todo mundo me dizia, não, isso aí leva muito tempo para aprender. Mas aí que eu gostei, quando eu soube que era uma coisa difícil, assim, e aí eu comecei a aprender rápido, acho que porque a música já estava na minha cabeça. Isso é uma coisa que eu acredito que eu ouvia muita música. E aí o professor lá do projeto lá do Suzuki, ele me disse um dia, olha, acho que tu tens que investir, procurar um professor mais, né, com mais técnica, né, e ele foi super honesto, assim, né, e me recomendou ir num festival de música em Novo Hamburgo. Isso foi em 99. E eu nunca tinha tocado violino, né? Eu tinha 21 anos. E aí nesse festival foi a descoberta, assim, né? O professor lá do festival falou, não, se tu tá com 6 meses de violino e já tá tocando essas músicas, tu tem que investir. Pra que ele foi falar isso, né? Porque aí eu entrei em crise, né? Eu tava na metade do curso de arquitetura, mas eu não consegui deixar de ir pra música, né? Então eu aí me preparei pra prova específica da URGS, e aí eu fui pra Porto Alegre. Aí eu morei em Porto Alegre uns 10 anos, né? Tocando em orquestra. Uau! E em 2010 aí eu fiz o concurso e vim pra Pelotas. Nossa, que história incrível! Olha, 5 primeiros minutos do Vozes, o engenheiro
que hoje é um violinista, professor, e imagino que tu estejas muito realizado aí na tua carreira. Sim, sim. Te encontraste de fato. Não me arrependo. E porque realmente o violino, para quem olha assim, pelo menos para mim é um dos instrumentos mais incríveis, porque é 100% habilidade da mão e do ouvido, né? Tem muito aí sim. da audição muito, muito aguçada. E para ti, assim, qual é o maior desafio ou o maior prazer desse instrumento? O maior desafio para mim é a afinação, ainda. Bom, uma coisa que todo violinista vai dizer, né, é que o arco como é que eu vou dizer, é o calcanhar de Aquiles do violinista, né? Porque o arco é a expressão. Então, e uma dificuldade a mais assim do violino em comparação com outros instrumentos é que o violino é um instrumento composto, ele não é um instrumento único. Então ele tem duas pecinhas separadas. O arco está separado do violino, né? Então, qualquer outro instrumento, tu tens um contato direto das duas mãos com o instrumento. E o violino tem essa, né? Ele é um instrumento composto. Então, em outras palavras, tu tem uma coisa no meio do caminho ali, né? Tu tem um objeto ali no meio do caminho entre a corda e a tua mão direita. Perfeito. Então, o controle que tu tem que ter até tu tirar um som bonito, né? E depois de tirar um som bonito, limpo, ainda tem a questão da expressão, né? Que para imitar a voz, né? Mas uma coisa mais básica que a gente lida que é a própria afinação, né? Então, o violino ele não é como o violão, por exemplo, que tem as marquinhas, tem os traços, né? O violino ele não tem. E ainda bem que não tem, porque isso deixa mais parecido com a voz humana, né? Não tem limite entre uma nota e outra, então tu podes, né, fazer como a inflexão vocal, né? Bom, isso é um ponto positivo do instrumento, né? Porque é expressivo, mas também a questão da afinação significa que o teu controle da afinação ele tem que ser contínuo. Não pode relaxar esse controle em momento algum. E então é uma coisa assim de extrema concentração, né? E relaxamento também, porque tem um casamento difícil, um equilíbrio difícil entre relaxar a tensão, mas não relaxar a concentração, né? Então, e às vezes tá cansado. Tem uma coisa que eu gosto de brincar muito, assim, que sempre tem aquela pessoa na plateia, assim, que se orgulha de ter identificado uma nota desafinada do violinista, assim, peguei a nota do violino, como eu tenho ouvido bom, eu peguei a nota desafinada do violinista. Eu penso, o violinista estuda para, né, tocar quase todas as notas afinadas, teve uma nota desafinada, a pessoa, peguei, né, mas é engraçado, mas é aquela exigência também, cada um tem a sua, né? E também tem outras coisas, cada momento, assim, cada tipo de música tem algumas peças, assim, a gente, não consegui fazer aquele vibrato que eu queria, porque, né, na hora tava meio nervoso, então sempre tem, mas eu acho que a maioria das coisas é só a gente que percebe, assim, porque normalmente as pessoas, elas não sempre, né, mas muitas vezes as pessoas não conhecem a música que tu tá tocando, ainda mais quando é um repertório às vezes meio desconhecido. E a gente estudou e valoriza demais às vezes, né? E as pessoas estão maravilhadas e o jogo interno às vezes, né? Eu acho que todo músico tem essa, né? Essa coisa para lidar, né? Um dia a gente acaba passando por cima disso, pensando, lidando com isso, né? Eu acho saudável a gente chegar um dia e pensar, lidar com a imperfeição, né? E aceitar, assim, que não existe um ideal, assim, não existe um jeito que eu tenho que chegar lá, né? Isso é muito importante também entender, né? Coloca a emoção, o sentimento, o estudo, e é muito estudo, né, Thiago? Curso de música, por exemplo, quantos anos ali na formação, mas assim, as horas, né, que vocês ficam ensaiando, né, a gente nem conta, mas o curso em si, quantos anos são aqui na universidade? O curso, ele tem
4 anos, né? 8 semestres. E eu acho que isso é meio que geral, assim, né? Nas outras universidades, talvez, quando eu fiz faculdade na URGS, eu acho que a composição era, se eu não me engano, era 10 semestres, não tenho certeza. Tá. Mas os cursos do bacharelado em instrumento, assim, são 8 semestres. E certamente é um dos cursos que as pessoas mais estudam, porque tem que treinar muito, e uma coisa importante também, né? Aqui na UFPEL, por uma questão mais, assim, eu acredito que burocrática, assim, né? Do sistema mesmo, não tem teste específico. Foi em 2011, se eu não me engano, que deram uma escolha para fazer, assim, ou adota o sistema do SISU, ou, né, vestibular com teste específico. Ou era uma coisa ou era outra. E ficamos assim, né? Eu me lembro que eu estava nessa reunião e eu não me lembro exatamente por que não podia ter um meio termo, assim, né? Mas aí foi escolhido tirar o teste específico para poder adotar o sistema, né, do SISU. E isso tem um lado bom e um lado não muito bom. O lado bom é que tem uma acolhida maior, né, de alunos de várias partes do país, assim, que não estariam aqui, né? E o lado não tão bom é pro próprio aluno, que às vezes a gente não tem noção de onde é que a gente está se metendo, às vezes, né? Então a gente acha, assim, que vai aprender tudo do zero ali, mas não. Então, quando a gente começa um curso de música, a gente já tem que ter uma noção, no mínimo, uma noção da linguagem musical e também da técnica básica do instrumento, para poder fazer esses 8 semestres sem estresse, né? Então, às vezes as pessoas não entendem, tá, mas eu já tenho que entrar sabendo? Então não faz sentido, não. Quando tu faz, por exemplo, faculdade de Direito, tu já tem que entrar sabendo o quê? Sabendo ler e escrever, né? Então, sabendo fazer, vai entrar no curso, qualquer curso de matemática, tu tem que entrar sabendo matemática, né? O mínimo. Então, assim, entrar no curso de música, tu tem que entrar sabendo, sim, mas sabendo o quê? Né? O mínimo da linguagem musical e também a técnica básica do instrumento que tu escolheu para fazer a tua formação, né? Porque realmente é um trabalho de longo prazo mesmo, né? E eu acho que é muito no detalhe também, né? Como violino, é tudo Sim. no detalhe. Então, assim, é muito trabalho, é muita paixão, dedicação e que eu realmente admiro muito para, às vezes, né? Como a gente estava conversando ali em 10, 15 minutos, algo que vocês ensaiaram aí meses. Né? É uma construção, assim, né? E então, para você que está nos assistindo e ouvindo, a gente já vai encerrar o primeiro bloco, mas com o gostinho do que eles apresentaram ontem no conservatório. A gente vai, você e eu e o Thiago, a gente vai ouvir então essa peça, porque a gente está falando, né? Depois do intervalo a gente vai falar melhor sobre esse festival de partituras. Aí o Thiago vai explicar pra gente. O que a gente vai ouvir, Thiago, nesse primeiro momento aqui? A gente vai ouvir, a primeira é a do Villani Cortés, né? Acho que é Villani Cortés. Águas Claras, é um trechinho, né? É uma peça... Essa ele escreveu para violino e piano mesmo. Que a outra ele escreveu primeiro para o piano e depois botou o violino. Essa ele escreveu para violino e piano. É um trecho da Águas Claras. A primeira parte é uma valsa aí tem a parte central que é a que a gente gravou. Que tá linda, por sinal. Águas então, Claras. Aumente o volume ou, fique de olho no nosso canal do YouTube para assistir um pouquinho da apresentação do Duque. Depois do intervalo a gente vai falar mais. Não saia daí.
De volta com Vozes da Zona Sul, hoje ouvindo violino e piano aqui no programa. Olha, que estou me sentindo muito honrada, não só de ter essa apresentação que vocês estão acompanhando, mas de ter o Thiago Ribas, o violinista, professor da Universidade Federal, que está aqui representando o seu duo, que agora a gente vai falar então, que é o Duve Ribas Duo, que eu adorei que eles uniram os sobrenomes para este dueto, que realmente é incrível, emociona. Eu acompanhei pela manhã a gravação do duo, e que realmente, imagino que ontem o pessoal que estava no conservatório sentiu bastante emoção, assim, de ouvir e assistir vocês. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa parceria de vocês dois, que se conheceram na universidade. Sim, joia. Bom, o Menan, só falar sobre o nome, né, foi... A gente teve meses para escolher o nome do duo, né, mas não veio nenhuma ideia. Não veio nenhum. Mas, às vezes, assim, grupos de música de câmara, quartetos, trios, escolhem, às vezes, o nome de algum compositor, né? Ou, às vezes, até algum artista de outra arte, né? Então, por exemplo, poderia... quarteto... Velázquez, vamos supor, né? Não sei se existe, mas agora não me ocorre nenhum, mas... por exemplo, tem o Quarteto Emerson lá nos Estados Unidos, porque o Emerson era um ensaísta, poeta, né? Então tem outras, não é só da música, mas aí tem, por exemplo, Quarteto Amadeus. Então tem homenageando algum, no caso Amadeus, o Mozart, né? Que era o nome... O nome do Mozart era Amadeu? Era Wolfgang. Na verdade, ele nunca usou o nome Amadeus, latinizado, né? Fizeram um filme Amadeus, que é maravilhoso, meu filme preferido. Já gostei, vou ter que Amadeus. assistir. Esse filme é maravilhoso. E fizeram o filme Amadeus, e aí ficou como se fosse o nome dele, mas era Amadé. Ele afrancesava o nome, né? Na verdade, era Wolfgang Theophilus. O nome dele era enorme, era... Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart. Cada nome era do antepassado, assim. Mas aí o Theophilus, ele botava Amadé em francês, né? E ficou Amadeus porque uma vez ele fez uma brincadeira, assim. Ele gostava de fazer piada, ele latinizou como se fosse uma brincadeira. E aí pegou Amadeus. Mas tem o Quarteto Amadeus, voltando agora, né? Tem que cuidar porque eu faço muitas digressões. Tá, não, aí ele tá falando tudo isso pra dizer que por que escolheram os sobrenomes, isso aí, então, ainda bem que eu me lembro, assim, né? Tô lembrando do meu professor, o Fernando Matos, professor querido que eu tive na URGS, e ele fazia digressões, assim, que a gente pensava como é que ele vai voltar, né? E ele voltava. Tipo o desenvolvimento da Sinfonia 40 do Mozart, assim, como é que ele vai voltar pro tema? Bom, então, assim, o nome de um grupo de câmara geralmente homenageia algum artista, né? Mas aí não veio nenhuma ideia, e aí eu adotei a ideia tradicional, que é assim, o sobrenome do pianista vem primeiro. Legal. Né? Tá. E o sobrenome do violinista vem depois. Num trio, depois viria o sobrenome do violoncelista. Eu não sei se isso é uma regra, assim, mas é como eu vejo sempre, desde muito tempo. Por exemplo, no conservatório, teve por muito tempo, lá em 1950, por aí, teve o trio Lemos, Fossati e Pagnot. Será que era Pagnot, o violoncelista que dava aula no conservatório? Então era os sobrenomes, né? Aí eu conversei com o Menan, ele concordou, vou botar Duve Ribas Duo. Tá. E aí ficou esse nome incrível. Ficou bonitinho, né? Eu acho que combinou muito, que são dois sobrenomes curtinhos e que né, tem uma potência gigantesca. Desde quando vocês se uniram aí pra ter esse duo? Assim, em 2017, 2018, eu não me lembro que ano que o Menan chegou em Pelotas, ele deu aula em Pelotas como professor substituto, né? E eu acho que foi um ano, talvez um pouco mais. E aí naquele período a gente tocou junto, não apenas música de concerto, do repertório, assim, mas também música contemporânea, de alunos do curso da composição e colegas também, professores da composição. Então isso é uma coisa legal no nosso curso, assim, que a gente toca junto e toca junto com os alunos também, né? E aí,
já foi imediato, assim, já sentia afinidade, assim, não apenas musical, mas também como pessoa, assim, né? Porque eu acredito muito que talvez no teatro seja parecido, né? A pessoa, assim, pode ter dois excelentes atores, mas às vezes não funciona os dois juntos. Tem que ter uma né? conexão, Tem uma outra uma coisa sintonia. ali, né? E às vezes não é necessariamente uma questão pessoal, isso que eu tô dizendo. É uma coisa também de afinidade estética, né? Assim, de como que tu sente a mesma obra que tu tá trabalhando, né? Então a gente tem a mesma pegada ali, né? Vamos dizer, em torno daquilo que a gente está trabalhando. E não que a gente vá necessariamente ter que pensar a mesma coisa. Isso é importante também, né? Não é que o cara tem que pensar igual, né? Não, são afinidades, mas, cada um se complementando aí. Isso é que é legal. Na música de câmara, que é a coisa que eu mais gosto em música, é música de câmara. Existe uma coisa que, se a sociedade imitasse, né, o mundo seria pacífico. Na música de câmara, a gente não impõe como que a gente acha que a música tem que ser tocada. Né? E outra coisa legal é que a música de concerto, assim, ela é uma composição acabada, né? Então, tem algumas composições, assim, outros estilos musicais, a música é aberta, né? Então, tu tem ali aquilo que foi escrito, como, por exemplo, Águas de Março, do Tom Jobim, né? Dá para arranjar, dá para fazer, né? Agora, se pegar uma peça de música de concerto, assim, né, que a gente chama, ela é uma peça acabada, ela é uma composição. Tu não vai colocar coisas a mais ou tirar. Entendi. Não pode fazer uma versão, ou uma releitura, enfim, não sei qual o termo. Raras exceções, né? Mas tem muitos tipos de música, assim, de concerto que o que está escrito ali é aquilo ali. Por quê? Porque é uma composição, né? Então, e eu costumo dizer, uma boa composição, ela diz como ela quer ser composta. O compositor, ele vai sentindo, a partir do momento que ele tem uma ideia, Mozart, por exemplo, ele tinha a ideia de um tema. Aí o tema já dizia para ele como que ia ser todo o resto da obra. Né? Um determinado tema vai dar uma fuga, quem sabe, ou uma sonata. A partir dali é como uma sementinha. Se tu planta um pinhão, vai nascer uma araucária. Então, se tu tem uma ideia de um tema, tu tem que ver o que vai germinar dali. Então, eu penso assim, o compositor, ele vai se guiando pela composição. A composição, ela vai... Como Dostoiévski, quando escrevia, quem escrevia a história eram os personagens, né? Então, o artista que é bom, ele é aquele que se exercitou a ponto de perceber como que a arte que ele está fazendo quer ser feita. O intérprete, ele vai pegar a composição, ele vai sentir como que a música quer ser tocada, né? Isso não quer dizer que a música tem que ser tocada sempre do mesmo jeito. E aí é que está a graça da coisa. Eu posso tocar de um jeito, o meu colega, o Camilo Simões, por exemplo, professor lá da URGS, vai tocar de outro jeito. Né? A mesma música que está escrita ali, sem tirar nem botar nenhuma nota, mas vai ser completamente diferente um e o outro tocando. Então, isso para dizer o quê? Que na música de câmara, eu posso pensar a mesma música de um jeito diferente do meu colega. Sutilezas, né? E eu posso pensar, não, aqui vamos fazer um pouquinho mais de cedendo, aqui um ralentando, ou vamos fazer um piano súbito aqui para fazer esse crescendo melhor. E é o que a gente faz nos ensaios, mas o legal da música de câmara é que a gente, quando a gente tem experiência, a gente não impõe, a gente consegue acrescentar uma ideia sem impor e também tem uma conduta, assim, é muito melhor tu perguntar, né, pro colega como que tu tá tocando isso. Deu um probleminha num trecho lá. O meu colega tocou mais rápido do que eu pensava. E eu tava pensando mais lento aquele trecho. Aí a gente para, em vez de eu dizer, ali não corre tanto, eu tô pensando mais devagar, eu pergunto para ele, vamos do compasso tal ali, toca para mim, como é que tu tá pensando esse trecho? Ele mostra. Aí primeiro eu tento entender a viagem dele. Tá. Aí eu digo, eu tava pensando diferente, eu vou te mostrar.
E é assim que se constrói os ensaios. Vamos experimentar. Então tem uma coisa assim de... Às vezes a gente também não concorda com a ideia do outro, mas acaba cedendo, vai negociando. E no fim, os dois assinam embaixo, né? Então, música de câmara tem uma coisa que eu acho que é exemplar, né? Que legal. É bacana poder ouvir essa maestro, construção. Né? Isso é importante, não tem um maestro. Então, é uma espécie de anarquia do bem, assim, né? Tem que ser quase uma telepatia entre vocês. Não tem um maestro, porque o maestro é aquela figura que vai dizer, é assim que eu tô pensando e é assim que vocês vão fazer. E tem que ser assim, né, numa orquestra, porque senão não tem como... Sim, tu que já tocaste em orquestra, quantos músicos vocês são geralmente? 30? 40? Olha, depende, né? Orquestra sinfônica ou de câmara, mas vamos pensar, uma orquestra de câmara de cordas, por exemplo, né? Tá. Lá no São Pedro, quando eu tocava, tinha 6 primeiro violino, 6 segundo violino, 3 ou 4 violas, 4 violoncelos, 2 contrabaixos. A gente tá falando de, no mínimo, 20. No mínimo, né? Uma orquestra pequena, no mínimo, né? Agora, tem orquestras sinfônicas, assim, tem 80, 100 músicos no palco ali, né? E é esse o papel do maestro, então. O maestro, todo mundo tem que captar o que ele tá... Que isso aí daria outro programa, porque eu realmente acho espetacular, né? Vale a pena. Como é que é o nome do instrumento do maestro? Batuta. Batuta. É interessante por que o nome é batuta, porque lá nos primórdios, assim, no século XVII, assim, na França, principalmente, não existia a figura do maestro, né? Era um compositor que fazia tudo, ele compunha, ensaiava a orquestra, e aí tem um personagem, assim, um compositor, né, da corte do Luís XIV, que era o Lully, Jean-Baptiste Lully, e ele usava um bastão, e ele batia aquele bastão no chão para dar o ritmo para a orquestra. Tem um filme maravilhoso com o Gerard Depardieu, Todas as Manhãs do Mundo. Aparece essa cena. Ele então era em italiano, batuta, né, que é batida, né? Ele batia aquele bastão para dar o ritmo. E o Lully, numa dessas, ele bateu no pé e machucou o pé e ele morreu por causa disso, porque gangrenou o ferimento e ele morreu. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, né? Aí depois acabaram encurtando a batuta e aí o maestro... Olha. Mas essa do maestro reger com a batuta na mão, assim, isso foi lá no final do século XIX. E ali na época do Wagner, do Mahler, né? É muito recente. Nossa, adorei essa história. Muito recente. Mozart regia no cravo. O que é o cravo? O cravo é o ancestral do piano, é um instrumento que, né, ele é tocado... O piano é um martelinho que bate de baixo para cima, assim, na corda, e percute a corda vibra. O cravo era um plectro, né, que dedilhava, né, sem dedo. Né, dedilhava, mas é o mesmo movimento. E tem aquele som metálico, né, então ele tem um som muito percussivo. Então lá no século XVIII, o maestro, entre aspas, ele não tinha maestro, era o compositor, sentava no cravo e tocava junto e o cravo dava o metrônomo da sinfonia, né. Uau! Tivemos uma aula de música aqui no Vozes agora e eu acho que é isso que é tão mágico, além da gente ouvir quando tá tudo pronto, entender esses processos, né? Quer dizer, como eu disse, os leigos sentam para apreciar aquele espetáculo, mas não sabem, nem imaginam como é que é tudo isso, né? Que vocês estudam, entendem o processo. Ajuda a entender, porque igual o futebol, quem entende de futebol, né, opina e e ali o duo tem que jogar... sabe qual é o processo, né? Sem os maestros, então E aí essa sintonia dos dois professores acabou então indo para os palcos. E como é que chegou esse convite do Sesc para essa segunda mostra Sesc Partituras, que começou na quarta, está terminando, inclusive neste momento, no Conservatório está tendo mais uma apresentação gratuita que o Sesc oferece aí para a comunidade, como sempre. E o conceito eu até peguei a minha colinha aqui, que é justamente... disponibilizar partituras de compositores brasileiros em um banco, promovendo aí o repertório nacional de concerto. É uma iniciativa, Thiago, na tua opinião, assim, que deveria acontecer mais para que os leigos como eu, assim, pudessem ter mais acesso a esse tipo de música? Com certeza. Bom, tem muita coisa boa aí reunida no projeto esse do Sesc Partituras. Para os compositores, né, terem a sua obra valorizada, conhecida e também, de certa forma,
resguardada também, assim, né, de uma forma, num acervo oficial ali, tá ali, né, uma questão de cuidado com a obra, né, e do público também, da formação de público, os músicos, intérpretes também. A gente também, assim, sente que tá engajado numa vivência musical, assim, porque tem muita coisa reunida, como eu disse, né? Não apenas compositores contemporâneos, atuais, mas também compositores da história que muitas vezes as pessoas não sabem que existiram. E o que existe por trás das obras que eles compuseram, como ontem a gente falou de uma obra do Marco Salles, e isso eu acho importante também, assim, de uma forma, claro, né, dosada, a gente procurar falar um pouquinho sobre as peças, né, porque senão tem coisas que não são imediatas, assim, a pessoa não tem como saber se alguém não proporcionar ali, sim, dá um né, caminho, dar um né? contexto. Então, ontem, por exemplo, teve uma peça que a gente apresentou que tinha uma história por trás, tinha da lenda da lua, né, e as pessoas não têm como saber se alguém não apresenta, né? Conta. Então, assim, essa divulgação, né? Isso é muito importante. E também a gente fica feliz por estar sendo valorizado, assim, no nosso trabalho, que a gente ensaia tanto para, às vezes, tocar um recital e... assim, é que nem tu ter uma piscina e entrar uma vez só. Né? Tu constrói o negócio ali, entra uma vez na vida. Então, assim, o recital, uma vida de concertista, assim, geralmente a pessoa faz uma turnê, né? Aqui não acontece isso. Aqui eu digo, em geral, assim, no Brasil, dá pra dizer, eu acho, a nossa vida é muito assim, ó, a gente tem compromisso em sala de aula, com a universidade, pesquisa também, né? Ou músico que toca em orquestra, e aí de vez em quando dá um recital, mas não tem aquela vida assim de tocar a mesma peça com o mesmo colega, o mesmo programa, umas 10 vezes, em 10 lugares diferentes. Deveria ser assim, né? Não é que deveria, mas é assim. Seria melhor. Seria melhor, né? Então a música vai criando mais vida, né? Então é muito bom, assim, ó, quando tem... eu fiquei muito feliz com o convite, né? Foi o Lucas Vidal que um dia me mandou uma mensagem, né? Perguntando como é que estava a minha agenda. Aí quando eu fiquei sabendo, né, que era do Sesc Partituras, eu disse, que legal, né? Então, que legal. Vamos tocar de novo, né? Porque fazia tempo que eu não tocava com o Menan, né? Ele em Porto Alegre, eu aqui, então a gente... Inclusive eu quero saber no próximo bloco como é que faz um ensaio, já que cada um mora numa cidade, aí tem que se preparar para um concerto de uma noite. Então a gente vai encerrar mais um bloco com o nosso segundo vídeo. Do Tiago Perdigão, que vai ser um trecho da sonata para violino e piano, que ele chamou de A Morte de Petrone. Que o Tiago, inclusive, né, ele é o maestro da orquestra do Sesc, Orquestra né? Jovem do Sesc. Isso aí também é outro assunto para o nosso papo da hora. O Tiago, ele fez mestrado ou doutorado em filosofia. Não me lembro se foi mestrado ou doutorado. Mais uma rica história. Uhum. Então, para fechar mais um bloco aqui do Vozes, vamos então com esta linda apresentação que você vai curtir agora no nosso YouTube e também aqui no rádio. A gente já volta.
último bloco do Vozes da Zona Sul, aqui na Pelotense, pelo YouTube, pelo rádio, pela Alexa, pelos nossos aplicativos e, né, todas as formas que você tem, além do nosso site, ahoradosul.com.br. Nesta sexta-feira, 5 de setembro, estou conversando com o Thiago Ribas, violinista, professor da Universidade Federal, que ontem se apresentou no conservatório com o seu parceiro, o Menan Duve, no Duve Ribas Duo, que a gente está falando muito sobre música, sobre parceria, mas em especial eu preciso encerrar o programa com esse tema, né? Porque a música clássica, eu não sei qual é a classificação que a gente fala, mas que é uma música que as pessoas ainda têm um certo, eu não vou dizer preconceito, até um receio de apreciar, porque parece que é algo que está muito longe da gente. Qual é a tua visão sobre isso, Thiago? Tu que trabalha de fato com a música aí no teu dia a dia. Bom, primeiro eu vou mencionar que eu toco outros estilos de música também. Inclusive, eu acho que tu entrevistou meus colegas do Camerata. Pois então, né? o Camerata, que, né, veio a Priscila e a sua turma, eles têm um violinista, que no caso é o Thiago, que eu descobri hoje. Então, o violino tá até na música tradicionalista. Isso, porque o violino é um instrumento assim, versátil primeiro, né? Tu vai ouvir violino em jazz, em MPB, em rock, né? Os Beatles, eu acho que foi a primeira banda de rock que botou quarteto de corda, se não me engano. No disco aquele do Sgt. Pepper, se eu não me engano, foi. E então assim, o violino ele tem essa versatilidade. A gente ouve chacareira com violino. O violino é tradicional na chacareira. Então, tango, né? É marcante, né, o violino. Mas assim, na história também, o violino ele tem o violino é instrumento de cigano. Por quê? Porque é um instrumento portátil, né? É fácil de levar. Então, por que tem na história da música tem muitos violinistas judeus geniais, assim, né? Jascha Heifetz, Isaac Stern, daí o mais jovem que o Isaac Stern é o Isaac Perlman. É uma tradição, assim, o violino era uma tradição judaica, né? No século XX, assim, tinha muitos, o Misha Elman, que eu amo o Misha Elman, o som do Misha Elman, lá do início do século XX, assim, da primeira metade do século XX. E a gente vê, nossa, como tem uma tradição, assim, né? Lá para trás, os judeus também eram errantes, né? Então, o violino ele é um instrumento muito antigo, né? Ele foi se modificando com o tempo, mas era um instrumento lá nos primórdios, ele era chamado como instrumento de estrebaria. Tinha lá no século XVII, por aí, na França, as pessoas na nobreza ouviam viola da gamba. Tem um colega meu, amigo, querido, Carlos, que toca viola da gamba. Ele toca no Iluminuras. Já chamou o Iluminuras aí? Não, já vamos botar aqui para chamá-los. A viola da gamba, né? E então eles ouviam, os franceses, lá na época do Luís XIV, século XVII, né? E eles ouviam a viola da gamba e tudo era viola, né? Por isso que o nome violina é um diminutivo de viola. Olha aí. É violina, né? Violinha. O contrabaixo era o violone. E violoncello é tipo um violone um pouquinho menor, por isso o elo, né, um diminutivo, né, violoncello é um violone um pouquinho menor. E o violino, então, ele era um instrumento vulgar estamos lá no século XVII. E que era chamado instrumento de estrebaria, que seria tocado no galpão, né? Uau. E um instrumento meio assim burlesco, assim. Bom, quando os violinistas italianos assim começaram a chamar muita atenção, começaram a ganhar renome e virou moda, porque o violino é um instrumento muito dramático, né? Muito expressivo. Eu acho expressivo, ele fala, ele pode conversa. Provocar, assim, tristeza ou também euforia, alegria, assim, né? Bom, qualquer instrumento pode, né? Mas o timbre, ele vai no grave, assim, e também agudo, enfim.
Aí os italianos, eles ganharam os holofotes, né, na época, então aí começaram os violinistas italianos, Tartini, Locatelli, daí depois o Vivaldi, e os franceses torceram o nariz, né, então os franceses daí diziam assim, esse instrumento de estrebaria, né, era o instrumento de câmara e o de estrebaria, era essa divisão, se eu não me engano era essa, né, que tinha esse preconceito. Então o violino, teve uma época que o violino era um instrumento considerado vulgar. Mas aí foi, né? A história da música é interessante, assim, como hoje muita música que é servida, assim, né? Que nem um prato caríssimo, assim, né? Com o músico às vezes se sente um garçom, assim, né? De fraque, assim, servindo um prato, né? Trufas, não sei o quê. Sinfonia 41 do Mozart, o senhor está vendo, né? Não, uma vez isso aí era para ter uma ideia, assim, ó, se a gente entrasse numa máquina do tempo, voltasse lá no teatro lá em Viena, assistia a estreia das Bodas de Fígaro. As pessoas, elas tomavam chá durante a ópera, conversavam, jogavam cartas nos camarotes, assim, jogavam cartas, comiam laranja, jogavam as cascas da fruta. Tem muitas cenas em filme, assim, né? Né? E conversavam. E aí, de vez em quando, tinha um cantor, né, que era a estrela do momento, ia cantar o número deles, paravam para ouvir o cantor. Não tinha aquela reverência, assim, em torno né, no romantismo, né, o movimento romântico no século XIX, assim, é que houve um movimento de culto à música como uma revelação divina, né? Que todo mundo tem que ficar quietinho, assim, reverenciando. Então isso é uma coisa do romantismo que ainda... o romantismo a gente ainda não se livrou dele. Então tem muito comportamento, assim, que ficou do romantismo. Essa reverência à música, o Stravinsky, né, compositor moderno do século XX, ele dizia, eu espero que um dia as pessoas amem a música em vez de respeitar a música, né? Então, claro, se a gente ama a música, a gente vai fazer silêncio para ouvir, mas vai ser natural, não vai ser protocolar. Sim. Mozart, ele dizia assim, eu gosto do aplauso, mas eu gosto mais do aplauso silencioso. O que ele estava querendo dizer naquele contexto que a gente falou antes? No contexto em que as pessoas iam para a ópera para conversar e jogar carta, o aplauso silencioso era a pessoa prestar atenção, né? Então, mas isso tem que vir de dentro, né? Então a música, eu acho que tem que recuperar isso, assim, né? Ele tem que se livrar um pouquinho desses protocolos. Inclusive, a mesma coisa aplaudir entre movimentos, não pode aplaudir entre os movimentos. Não é que não pode, é que se tu sentir que no final do primeiro movimento a música terminou de um jeito que convida a uma espera, a uma expectativa do que vai vir em seguida, que o compositor pensou nisso. Se tu sentir isso, tu não vai ter vontade de aplaudir, né? Então tem um monte de coisas assim na música que são protocolos, assim, e claro, aí as pessoas ficam meio perdidas porque elas não entendem a música. Então isso é uma coisa muito importante também, da gente ajudar o outro a enxergar. Eu costumo contar a historinha que está no livro dos Abraços, do Galeano, que tem um menino que vai com o pai dele ver o mar. Ele nunca viu o mar. Eles vão em cima sobem a duna e o menininho vê o mar pela primeira vez. E aí ele fica estupefato, assim, daí ele olha pro pai dele e diz assim, pai, me ajuda a ver. E a arte é isso, tu tem que ajudar o outro a ver, porque senão ele nunca vai ver sozinho, né? Porque a gente já tá longe daquele contexto, dessas músicas que a gente toca hoje, que muitas vezes tem 200 anos ou mais. Ou mais, né? E aí eventos como este que o Sesc, né, proporciona, é justamente para isso, para aproximar, para quebrar essas barreiras que possam ainda ter, né? Tu falou da coisa da música clássica, né? Eu não gosto do termo erudito, eu não gosto. Eu tenho resistência com erudito porque eu acho pretensioso. Que erudito implica em que o outro não... Erudito é o quê? É que tem conhecimento, né? E tá ainda mais distante. Se eu disser que a minha música é erudita, então a dos outros não tem conhecimento. Não é bem assim, né? Esses dias eu tava ouvindo
um trecho de jazz, né, mais contemporâneo, assim, eu fiquei apavorado. Pensei, tem um monte de coisa acontecendo ali que eu não sei. E a gente ouve aquilo e parece que é sempre a mesma coisa, né? Mas não, tu vê que tem muita coisa ali acontecendo, mas eu é que não sei. Então, como é que eu vou dizer que não tem conhecimento ali, e a minha erudita, né? Não. A questão existe um tipo de música que ela tá no repertório. Ela se tornou cânone, né? Como as peças de Shakespeare, né? Tá no cânone. A gente busca e reinterpreta, e sem alterar o conteúdo. Perfeito. Né? Então, esse tipo de música a gente chama de clássica. Aí, às vezes, a gente fala música clássica se referindo a Shostakovich. Não, mas Shostakovich não é música clássica do período clássico. Não, eu não estou falando do período clássico. Clássico Sim. No sentido de que já está incorporada no cânone. Né? Já é um clássico, assim como Pink Floyd é um clássico. Isso. Música é música, né? O clássico pode ser ao nosso gosto, mas eu acho que é legal a gente dizer que música é música. Tem estudo, tem muita dedicação, então, e tem paixão, né? Se não tiver paixão, não funciona. Tem que Ou funciona vir de mais dentro, ou menos, né? Tem que vir de dentro. E hoje eu tive a oportunidade de ver isso lindamente de vocês ali naquele ensaio, mas que você que já está nos acompanhando vai assistir mais duas partituras que o Thiago e o Duvi fizeram. Para você que está acompanhando Voz da Zona Sul, Thiago Ribas, sem palavras para te agradecer. Obrigado. Por teres vindo no Voz, porque nós já estamos encerrando o programa. Música boa passa rápido, viu? E o papo também, né? Que pena. Violinista, professor da Universidade Federal, e quem sabe a gente se encontra em outros momentos, seja no Papo da Hora ou aqui no Vozes, com outros projetos, com outros sons também. É muito importante isso que a gente está fazendo, conversar sobre música, né? As pessoas têm que falar sobre música. Isso mesmo, dar voz. Por isso que o programa chama-se Vozes da Zona Sul. Thiago, então, para a gente encerrar, o que os nossos ouvintes e telespectadores vão assistir e ouvir? Glauco Velasquez. Eu descobri que esse compositor ele era filho de um Ribas. Foi descoberto depois que Olha aí, ó, quase família. Teria uma outra história para contar aqui. Glauco Velasquez, maravilhoso compositor. A gente gravou um trecho da Sonata 2 para violino e piano. E uma composição do Dmitri Servo, que é um compositor nascido em Santa Maria, se eu não me engano, professor na URGS. E a gente gravou também um trecho da Cantiga. Aproveitem, desfrutem desta sexta-feira à noite com muita música boa aqui no Vozes. Até a semana que vem.